Nós vamos, nessa manhã, abrir a palavra do nosso Deus no livro de Gênesis, primeiro livro da palavra do Senhor. Livro de Gênesis, capítulo 13. Nós iremos continuar as nossas exposições nesse livro e hoje nós chegamos no capítulo 13 e hoje também nós iremos concluir o capítulo 13. Gênesis capítulo 13, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 18, até o fim do capítulo. Gênesis capítulo 13, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 18 deste capítulo. Esse será também o texto para a nossa reflexão, para a nossa meditação nessa manhã. Ouça com fé, com atenção a palavra de Deus. Ela nos diz assim: Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Então Abrão disse a Ló: Não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí adiante de você? Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. E assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: Erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Onde toda essa terra que você está vendo, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão juntos a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Nesta oração, rogando ao Senhor Deus graça e capacitação para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor e compreender a sua palavra aplicada a nós. Oremos. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque nós já lemos a tua palavra agora nessa manhã. Nós te louvamos porque nós já cantamos ao Senhor. Nós te louvamos porque nós já oramos a ti, confessamos os nossos pecados e ouvimos a respeito do teu perdão. Nós te louvamos porque agora nós temos o privilégio de ouvir a tua palavra sendo pregada a nós. E nós rogamos ao Senhor a tua graça. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja lida, explicada e aplicada ao nosso coração nessa manhã. Que o Senhor Deus possa nos exortar, nos corrigir, nos consolar, nos guiar, nos pastorear,
para que o teu nome, ó Deus, seja glorificado na tua palavra sendo lida, explicada e aplicada aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor Deus, a sermos sábios em nossas decisões, a aprendermos com o Senhor, a olharmos não com os olhos físicos que contemplam apenas as coisas visíveis, mas buscar a orientação da tua palavra e enxergar através da fé. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que é homem já deve ter passado pela experiência de acompanhar uma mulher tentando comprar alguma roupa para alguma ocasião especial num shopping, em algum lugar assim. Ou você talvez já tenha passado pela experiência de tentar tirar uma foto com essa mulher ou tirar uma foto dessa mulher para que ela possa escolher só uma para postar ou para dividir com seus colegas. E se você passou por uma dessas experiências, você deve ter reparado como nós somos indecisos, né? Sem querer dizer que as mulheres são mais indecisas, mas todos nós somos indecisos. Mas a gente poderia dizer em especial as mulheres. Mas, de fato, a verdade, irmãos, é que tomar decisões é algo difícil na vida. Desde escolher uma foto para postar, desde escolher uma roupa para uma ocasião especial, desde escolher um prato de comida quando você vai no restaurante. Enfim, nós temos muitas vezes que tomar escolhas. Algumas mais fáceis, como essas escolhas, mas muitas vezes nós temos que tomar decisões mais difíceis, mais complexas. Decisões que são muito mais importantes do que a sobremesa que a gente vai escolher quando a gente sai com a nossa família. Decisões que podem impactar a nossa vida, que podem impactar a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, a nossa vida e a nossa comunhão com o Senhor. A verdade é que nós somos defrontados constantemente, e isso é natural da vida, com decisões a serem tomadas. E nós temos diante de nós uma situação como essa. Uma situação onde dois homens tinham que tomar decisões a respeito de como eles iriam guiar as suas próprias vidas e como eles iriam guiar a vida da família de cada um deles. E eu creio que a forma como esses homens tomaram as suas decisões tem o poder de nos ensinar muito a respeito de como nós devemos tomar as nossas decisões também. Nos últimos domingos nós temos visto como Deus soberanamente escolheu esse homem chamado Abrão, o tirou da terra de Ur dos Caldeus e então lhe prometeu uma terra, um povo, a sua presença através da bênção e também o desígnio de que ele abençoaria todas as nações da terra através desse homem. Nós vimos como Paulo anunciou aos Gálatas que essas promessas de Abraão, na verdade, eram uma antecipação do Evangelho. Como nós vimos, Deus soberanamente salvou esse homem, escolheu esse homem para ser um instrumento escolhido para alcançar as nações da terra por meio do Evangelho. Isso não significa, irmãos, porém, como nós já começamos a ver no domingo passado, que a história de Abraão é perfeita. Sim, Deus o escolheu, Deus o separou, Deus está guiando a sua jornada, Deus fez promessas, Deus fez uma aliança com ele, mas Abraão, assim como nós, é um homem pecador, não é perfeito. Em alguns momentos ele tomou decisões equivocadas e nós vimos isso na última semana. Nós vimos como Abraão teve medo diante dos homens do Egito e ele preferiu mentir a respeito da sua esposa e tentar assim enganar os egípcios. Nós vimos como Abraão disse aos egípcios e disse a Faraó que Sarai era apenas a sua irmã e escondeu o fato de que ela era a sua esposa. E ali nós vimos aquele momento de fraqueza na fé de Abraão. Nós vimos como Abraão, numa situação difícil, nesse caso, ele preferiu olhar com seus olhos visíveis. E ele olhou então o grande Egito, o grande poder daqueles homens. Ele teve medo por causa da maldade daqueles homens. Então ele preferiu mentir. Mas nós veremos, irmãos, que mesmo com suas falhas, Abraão ainda é um homem de fé. Mesmo com as suas escolhas erradas, como nós vimos, mesmo com seus tropeços, que certamente continuarão, ele ainda continua sendo um homem de fé. Ele ainda crê nas promessas de Deus. Ele ainda crê na aliança de Deus. E nós vamos ver, então, que no capítulo 13 ele vai ter mais uma decisão para tomar. E nessa decisão, então, nós vamos ver como ele precisa tomar para si critérios que não são os critérios que ele tomou lá no Egito. E parece que Abraão aprendeu um pouco da lição lá do Egito. Se no Egito ele sofreu por causa das suas más decisões, quando ele escolheu ser guiado não pela fé
mas pelo seu próprio coração, Abraão tem uma postura um pouco diferente aqui. Abraão parece ter sido transformado pela experiência do Egito e agora ele tem decisões diferentes a tomar. E nós vamos ver como essas decisões impactam não só a sua vida, mas impactam também a vida do seu sobrinho, chamado Ló, e a vida da família de cada um deles. Em resumo, nós aprenderemos nessa manhã que as nossas escolhas devem ser guiadas pela fé na palavra de Deus e não pelo que vemos. As nossas escolhas devem ser guiadas pela fé na palavra de Deus e não pelo que vemos. Nós vamos ver isso em 3 momentos nessa manhã. Primeiro, nós veremos que na vida, de fato, nós temos que tomar decisões. Quer queiramos ou não, quer você fuja, na vida nós vamos ter que tomar decisões. Elas são inevitáveis. Veja que o capítulo 13 começa então com a jornada de Abraão depois do Egito. Nós vimos que Abraão estava em Canaã, ele desceu pelo Neguebe e chegou até o Egito. Agora Abraão sai do Egito e de novo volta pelo mesmo caminho, sobe pelo Neguebe e vai então em direção à terra de Canaã. Veja o versículo 1 em diante comigo. Abraão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele e a sua mulher e tudo que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas. Veja, irmãos, que Abraão aqui fez o caminho de volta. Como nós dissemos, ele estava na terra da promessa, ele saiu da terra da promessa, desceu pelo deserto e foi até a terra do Egito, porque em Canaã havia tido uma grande fome. Agora, depois de toda a experiência desastrosa que ele teve no Egito, ele volta para o caminho do Neguebe e volta para o primeiro lugar onde ele havia construído, armado a sua tenda e onde ele havia feito um altar ao Senhor e adorado ao Senhor ali. Ele volta para o caminho do Neguebe e para a região que ficava entre Betel e Ai. No capítulo 12, no versículo 8, ele já havia passado por lá, ele havia construído um altar ali, ele havia adorado o Senhor ali, mas ele havia descido para o Egito. E depois do desastre que aconteceu no Egito, ele volta para o mesmo lugar e novamente ele invoca o nome do Senhor e ele adora o nome do Senhor. Veja, irmãos, que essa caminhada de volta de Abraão é registrada aqui pelo autor como um símbolo claro do arrependimento de Abraão. Abraão foi impactado por aquilo que aconteceu no Egito. Ele percebeu os danos do seu erro, ele percebeu como ele havia colocado a sua esposa em risco, como ele havia colocado até mesmo as próprias promessas de Deus em risco. Afinal de contas, Deus havia dito a ele que seria através do descendente dele que as nações da terra seriam abençoadas. E ele então coloca a sua esposa em risco, a ponto dela estar no palácio de Faraó, podendo então ser abusada por Faraó e toda a promessa ser colocada em risco. Abraão então cometeu um grande erro, e esse grande erro parece ter impactado o seu coração. Tanto é que ele volta pelo mesmo caminho, e parece que essa volta dele é como se ele estivesse reconhecendo que ele nunca deveria ter saído de onde saiu, que ele nunca deveria ter ido para o Egito como ele foi, mas ele volta pelo mesmo caminho, vai para o mesmo lugar onde ele já havia estado, monta as suas tendas no mesmo local, volta ao mesmo altar que ele havia construído ao Senhor e novamente adora ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Esse testemunho de Abraão nos deve fazer questionar como nós lidamos com os nossos erros e com as nossas falhas. Será que nós fazemos como Abraão, que ao reconhecer os seus erros e as suas falhas, ele de fato faz o caminho de volta? Ele volta pelo mesmo caminho, ele volta onde ele parou, ele reconhece os seus erros? Ou será que não? Será que quando nós erramos, nós continuamos teimosos e nós não estamos dispostos a tomar o caminho de volta? Será que quando nós falhamos, será que quando nós cometemos erros, nós estamos dispostos a mostrar arrependimento, a confessar os nossos pecados, a pedir perdão, a corrigir os nossos erros? Ou será que nós estamos mais dispostos a dobrar a aposta e continuar nos nossos próprios caminhos, fazendo o que nós desejamos e assim por diante? Abraão volta pelo mesmo caminho que ele havia saído. Abraão volta para o mesmo lugar de onde ele havia saído. Abraão reconhece que ele não deveria ter feito o que fez, que ele não deveria ter saído de onde ele saiu,
mas ele volta. E eu creio que esse é um grande remédio que nós deveríamos aplicar constantemente aos nossos erros. Nós deveríamos sempre nos arrepender e voltar. Veja que, por causa da graça de Deus, apesar dos erros de Abraão, apesar das falhas de Abraão, ele ainda era um homem muito rico. Pelo contrário, ele havia crescido ainda mais em riqueza. Versículo 2 nos diz que ele possuía gado, prata e ouro. É interessante que a sua passagem no Egito tornou ele ainda mais rico. Abraão já era um homem rico antes de entrar no Egito, e quando ele entra no Egito, ele se torna ainda mais rico. E nós vimos como isso é de fato a graça de Deus, porque Abraão não merecia. Mas Deus foi gracioso demais. E além das riquezas, Abraão estava com a sua família, com a sua mulher, com os seus servos e servas, e com o seu sobrinho chamado Ló. Ló, que era filho do seu irmão falecido, o irmão chamado Harã. Harã era um dos 3 filhos, de Tera. Tera teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. Harã morreu e deixou Ló como sobrinho. E parece que Abrão adotou Ló como um filho de criação. Afinal de contas, o texto nos diz que Ló andava junto com Abrão. E Ló também era um homem muito rico. Um homem que tinha rebanhos, gado e tendas. E embora o texto não nos diga antes, mas pelo que parece aqui, é muito claro que Ló saiu com Abrão de Ur dos Caldeus, foi até Canaã, de Canaã foi para o Egito, acompanhou tudo aquilo que havia acontecido com Abrão e agora voltou para a terra de Canaã junto com Abrão. E na volta deles à terra de Canaã surge mais um problema. Surge um conflito entre Abrão e Ló. Não diretamente entre eles, mas entre as riquezas deles e entre os servos dele. Veja os versículos 6 e 7. E a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar um na companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Veja que o texto nos diz que a terra não podia suportar Abrão e Ló vivendo juntos. E quem conhece um pouco da vida do campo, e nós temos irmãos aqui que conhecem muito bem, sabem que criação de animais exige espaço, exige alimento, exige água, todos esses recursos que são retirados da terra. E existe uma quantidade máxima de animais em uma determinada região, em uma determinada terra. E aqui nós temos um grande problema. Nós temos 2 homens ricos, com muitos animais, com gados, com ovelhas, com outros tipos de animais, e esses homens estão na mesma terra. E esses homens precisam, por causa disso, dividir os recursos. Dividir a água, dividir o pasto para os animais e assim por diante. Isso então, num determinado momento, se demonstrou impossível. Abraão começou a perceber que era impossível que eles vivessem juntos. Era muita gente para comer, era muitos animais para pastarem, era muita água para se beber. Eles precisavam fazer alguma coisa. E nós devemos lembrar, irmãos, que Abraão não vivia apenas com Sara, sua mulher. Abraão tinha servos e servas, muitos animais. Ló também tinha servos e servas, além da sua família, além dos animais. Era muita gente, muitos animais vivendo no mesmo lugar. E chegou um momento que a situação ficou insustentável. A gota d'água foi quando os pastores de Ló e os pastores de Abrão, aqueles que cuidavam dos seus animais, tiveram uma discussão entre si. Provavelmente esses homens discutiram pelos recursos, por qual ovelha iria pastar em qual lugar e assim por diante. Para piorar a situação ainda mais, o texto faz questão de dizer que nesse tempo, nessa terra, viviam 2 outros povos, os cananeus e os fariseus. Ou seja, como se o autor estivesse dizendo, é muita gente para uma terra só. Os cananeus vivem ali, os fariseus vivem ali, Abraão vive ali, Ló vive ali, é muita gente para uma terra só dar conta. Era impossível que aquela terra sustentasse aqueles homens. E aqui, irmãos, além disso, esse detalhe de que os cananeus e fariseus viviam nessa terra é um importante lembrete de que Abraão ainda não era o dono por direito, não por direito, mas o dono de fato dessa terra. Abraão ainda era um peregrino.
Quem habitava nessa terra ainda eram os cananeus, os fariseus. Deus havia prometido essa terra a ele, Deus havia prometido essa terra para os descendentes dele, mas ainda não era de fato dele. Abraão era um nômade, mas ao mesmo tempo que ele era um nômade estrangeiro, vivendo numa terra estranha, Abraão também era um peregrino que esperava pelas promessas de Deus. Abraão vivia numa terra estranha que ainda não era dele, mas com a certeza de que aquela terra seria dele. E é assim que muitas vezes nós vivemos na vida, não é? Nós vivemos entre a promessa e o cumprimento. Nós vivemos entre aquilo que Deus prometeu em Cristo Jesus e as suas bênçãos da salvação e a realização delas. Nós lemos na palavra de Deus muitas vezes a Bíblia nos descrevendo como nós seremos uma nova criatura em Cristo Jesus, mas tantas vezes a gente vive como se fosse uma velha criatura. Deus promete tantas vezes para nós uma nova realidade, novos céus e nova terra, mas a gente ainda está preso aqui, nesse mundo mau e tenebroso. A verdade é que muitas vezes, irmãos, nós temos que aprender, ou sempre nós devemos aprender a viver entre a promessa e o seu cumprimento. Abraão já havia recebido a promessa, mas ele ainda não havia recebido o cumprimento da promessa. Ele vivia como estrangeiro numa terra estranha, mas pela fé aquela terra já era dele. E aqui, irmãos, nós aprendemos como é equivocado pensar, como muitas vezes se canta, de que nós não morreremos enquanto o Senhor não cumprir as suas promessas. Isso é mentira. Nós podemos sim morrer, e nós vamos morrer antes que as promessas de Deus se cumpram em nós. Só se o Senhor Jesus Cristo voltar antes, mas se isso não acontecer, nós vamos morrer antes que Deus cumpra as suas promessas em nós. Pelo contrário, Abraão morreu também antes de ver as suas promessas. A carta aos Hebreus vai dizer isso, a carta aos Hebreus vai dizer que Abraão morreu sem ver as promessas, mas ele contemplava essas promessas pela fé. Deus não promete que as promessas vão se cumprir enquanto você estiver vivo. Deus promete que elas vão se cumprir. E diante dessa promessa nós devemos ter fé. Abraão não ia ver aquela terra pertencendo à sua descendência em vida. Mas em fé, Abraão já contemplava que aquela terra era dele e da sua descendência. É assim que nós devemos aprender a viver entre a promessa e o cumprimento. Veja que o conflito então é inevitável, a situação é insustentável, e então, no versículos 8 e 9, Abraão é forçado a tomar uma decisão. Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você? Peço que se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Abraão chama Ló para conversar, e nessa conversa Abraão deixa claro que eles não poderiam continuar juntos, que aquela situação era insustentável. E é interessante que a frase que é traduzida no versículo 8 por parente chegado, pode ser traduzida simplesmente por irmãos. É como se Abraão estivesse dizendo: Ló, nós somos irmãos. E é justamente porque eles eram irmãos, justamente porque eles eram tão chegados, porque eles eram tão próximos, que Abraão decide se separar de Ló. Porque era insustentável que eles continuassem juntos. Se eles continuassem juntos, um iria provocar a destruição do outro. Então Abraão diz: se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E nessas palavras, então, nós vemos como Abraão era um homem diferente daquele homem que entrou no Egito. Aquele homem que entrou no Egito, ele pensava no seu próprio bem, na sua própria segurança. Afinal de contas, ele disse: olha, Sarai, diga que você é minha irmã, porque senão eles vão me matar. Esse Abraão parece ser bem diferente daquele homem que entrou no Egito, porque ele diz: olha, Ló, escolha a terra que você quiser. A terra que você escolheu será sua, e aqui sobrar é minha. E veja, Abraão era o mais velho, Abraão era o tio, Ló morava com Abraão e não o contrário. Abraão tinha o direito de escolher a terra primeiro, e Ló deveria ficar com o resto. Mas Abraão mostra como ele havia sido transformado pelas experiências da sua vida e pela graça do Senhor. Abraão demonstra sua bondade e diz: Ló, escolha a terra. Para onde você for, a terra será sua, eu vou para o outro lado. Era uma decisão difícil que precisava ser tomada por Abraão. E outros textos da palavra de Deus nos mostram
como decisões difíceis terão que ser tomadas por nós. Mas com sabedoria, Abraão tomou essa decisão. E na vida, nós precisamos estar prontos para tomar decisões com sabedoria. E nesses momentos, irmãos, nós devemos rogar a graça do Senhor. E nesses momentos, nós devemos pensar não só no nosso bem, mas nós devemos pensar no benefício daqueles que nos cercam. Lembra daquilo que Paulo disse aos Filipenses? Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Abra, por gentileza, a sua Bíblia. Filipenses 2, 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4 nos diz assim: não faça nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Veja que enquanto, irmãos, a tendência do nosso coração é tomar decisões sempre pensando no nosso bem, naquilo que nós devemos, naquilo que nós vamos desfrutar, naquilo que nós vamos ganhar, a palavra de Deus nos chama a pensar nos interesses do nosso próximo, a considerar o nosso próximo superior a nós mesmos. E aqui nós vemos um bom exemplo de Abraão, porque ele considera o seu sobrinho superior a ele mesmo, a tal ponto de dizer: Ló, escolha você a terra, e o que sobrar eu fico. Se Abraão fosse ganancioso, se Abraão quisesse o seu próprio benefício, se Abraão quisesse lucrar, ele teria escolhido a terra primeiro e dizia: Ló, você fica com o resto. Mas Abraão mostra seu amor, a sua bondade para com o seu sobrinho, aquele que ele considerava um irmão. As nossas decisões, irmãos, não devem focar apenas enquanto nós vamos lucrar, o retorno que nós vamos ter, mas em como as nossas decisões vão trazer benefícios para aqueles que nos cercam, para aqueles que estão ao nosso redor, para o nosso próximo. E lembra que quando Paulo falou essas palavras, ele estava utilizando o grande exemplo do Senhor Jesus Cristo como fundamento. Porque quando Paulo disse: olha, tenha em vista o interesse do seu próprio irmão, ele disse: tenham em vocês o mesmo pensamento que houve em Cristo, que não se apegou ao fato de ser igual a Deus, mas se humilhou e morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo é o nosso grande exemplo daquele que tomou a decisão de abdicar do seu próprio bem-estar para sofrer e morrer na cruz, para que nós pudéssemos ter vida e vida abundante nele. Jesus Cristo é o grande exemplo daquele que teve que tomar uma grande decisão difícil, mas que não pensou no seu próprio bem. Pelo contrário, pensou no nosso bem. E em nosso benefício ele sofreu, morreu por nós. A verdade, irmãos, é que boa parte dos nossos conflitos seriam resolvidos se nós tivéssemos a mentalidade de Cristo. E se nós buscássemos o bem dos outros e não o nosso próprio bem e o nosso próprio interesse. Boa parte dos nossos conflitos seriam resolvidos se nós tivéssemos a mesma disposição de Cristo, de nos sacrificar pelos outros, pelo nosso próximo. E se nós não fôssemos tão egoístas e tão gananciosos como muitas vezes nós somos. A verdade, irmãos, é que nós devemos ser guiados pela fé na palavra de Deus e não pelo que vemos. Normalmente, quando nós somos guiados pelo que vemos, nós tomamos más decisões. É isso que nós veremos agora. Nós não devemos ser guiados pelo que vemos, nós não devemos tomar decisões pelo que vemos. Veja então que a partir do versículo 10, nós temos Ló tomando as suas decisões. Versículos 10 e 11. Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim separaram-se um do outro. Veja que diante da necessidade de escolher uma terra para residir, diante desse benefício que Abrão, seu tio, havia lhe dado, Ló faz algo que muitos de nós fazemos, se não todos nós fazemos. Ele olhou a terra e ele foi escolher qual era a melhor terra, a terra que ele achava mais bonita e assim por diante. E o texto nos diz que ele ergueu os olhos, ele viu que a terra era bem regada, ou seja, que tinha muita água, e isso é fundamental, quem trabalha com a terra sabe disso. Uma das características mais importantes da terra é se ela tem uma fonte de água na própria terra, e essa terra era bem regada, ela tinha fontes de água nela.
Era um verdadeiro jardim. É interessante que o texto nos diz que essa terra parecia com as terras do Egito, porque as terras do Egito eram bem regadas e frutíferas. O texto nos diz que ela era como um jardim do Senhor, que é certamente uma referência ao jardim do Éden. Veja, essa terra parece ser perfeita, com água, com frutos, verde, bonita. Um jardim de Deus. Não tem dúvidas para escolher, não é? Não tem dúvida alguma. Essa é a terra. É assim que nós escolhemos as coisas, né? Quando a gente vai escolher alguma sobremesa, a gente olha a que está mais bonita. Quando a gente vai comprar um carro, é o carro que mais agrada aos nossos olhos. Quando a gente vai comprar uma terra, a gente procura, pesquisa a terra e assim por diante. E, irmãos, eu não quero dizer que fazer isso é pecaminoso. Mas eu quero dizer que fazer só isso nos leva a tomar decisões precipitadas e equivocadas. Tomar decisões apenas pela qualidade da terra, pela qualidade do carro, ou, enfim, pela beleza da esposa ou do futuro marido, pode nos levar a tomar decisões precipitadas e terríveis. Ló, com seus olhos, ele viu que a terra era muito boa, mas ele se esqueceu de ver outra coisa. No versículo 10, o texto nos diz que aquela terra era bonita antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. O texto já está adiantando que aquela terra era bonita, mas o futuro dela não era tão bom assim. O texto nos diz nos versículos 12 e 13, então, que aquela terra que Ló escolheu era uma terra bonita, mas era a terra de homens perversos. Veja, Abrão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da Campina, na terra onde ele havia visto. Na terra que ele havia visto. E ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu pela beleza. A terra era bonita, a terra era perfeita para seus animais, a terra era perfeita para suas plantações e assim por diante. Mas aquela terra era habitada por homens pecadores, grandes pecadores e perversos contra o Senhor. Uma terra que iria sofrer em pouco tempo grande juízo de Deus. E aqui nós vemos como a escolha de Ló levou em consideração os bons ingredientes da terra, a sua boa localização, o fato dela ser uma planície, o fato dela ser bem regada. Mas mesmo tomando em consideração esses elementos todos, essa escolha demonstrou ser um dos piores erros da sua vida. E aqui o contraste é evidente, irmãos, entre Ló e Abrão. Abrão escolheu não ser guiado pelaquilo que ele poderia ver e ser guiado pelas promessas de Deus. Abrão escolheu ficar na terra de Canaã, ele escolheu ser bondoso com o seu sobrinho Ló e confiar que Deus iria providenciar para ele a terra para o seu sustento. Ló, por outro lado, ele foi guiado pela boa terra. Ele foi guiado pela terra bonita, pela terra que resplandecia aos seus olhos. Nós fazemos isso, né? Às vezes nós vamos escolher os nossos namorados, as nossas namoradas, e a gente escolhe aquele que é mais bonitinho, aquela que é mais bonitinha. E nós vemos depois, quando nós conhecemos melhor, nós descobrimos que nós cometemos grandes erros, quando nós olhamos apenas pela aparência. Muitas vezes, quando nós vamos tomar decisões na vida e nós somos guiados apenas pelo retorno financeiro que nós vamos ter, pelo grande crescimento que a nossa empresa vai ter, ou que a nossa carreira vai desenvolver. Quando nós escolhemos um curso universitário porque é o curso que paga melhor, que a profissão paga melhor. Em geral, quando nós tomamos esse tipo de decisão, seguindo esses tipos de critério, nós tomamos decisões erradas, nós colhemos grandes prejuízos. Quais são os princípios que você leva em consideração para tomar suas decisões? Como você escolhe seu emprego? Como você escolhe o lugar onde você vai morar? Com quem você vai casar? Onde você vai estudar? Qual faculdade você vai fazer? Ou outras coisas. Será que você escolhe a casa mais bonita na cidade, mas sem levar em consideração se tem uma igreja para você congregar? Será que você escolhe a faculdade onde você tem um curso onde pagaria melhor, sendo que você sabe que você não tem os dons e talentos para isso, e que na verdade você vai provavelmente ser um mau profissional e não vai glorificar a Deus? Será que você escolhe o seu namorado, a sua namorada pela beleza e não
considera se ele ama de fato o Senhor, se ele ama de fato a palavra do Senhor? Será que você escolhe ser sócio de um grande empresário para aumentar suas riquezas e não se preocupa se esse empresário é crente ou não? Será que nós somos guiados pelo que os nossos olhos podem ver? Ou será que nós somos guiados de fato pelos princípios da palavra de Deus? O que nós vemos na experiência de Ló, irmãos, é que quando nós somos guiados pelo que nós vemos, em geral, nós quebramos a nossa cara e nós sofremos as consequências disso. Ló estava plenamente certo de que ele estava tomando a melhor decisão. Afinal de contas, aquela era a melhor terra. Mas ele não levou em consideração outros critérios mais importantes. Ele não viveu pela fé, ele viveu pelo que ele poderia ver. Nas palavras de Calvino, Ló, quando imaginou que vivia no paraíso, quase foi lançado nas profundezas do inferno. E é isso que nós fazemos quando nós tomamos más decisões. A gente pensa que vai estar entrando no paraíso. E a verdade é que muitas vezes nós estamos entrando pela porta do inferno. Ló se afastou para viver no meio de homens perversos e pecadores. E nós vamos ver mais na frente que essa decisão vai custar muito caro, não só para ele, mas para toda a sua família. Toda a sua família e os descendentes de Ló vão ser impactados por essa má decisão. Nós vamos ver ainda, por último, no texto, a partir do versículo 14, que as nossas escolhas, ao contrário, devem ser guiadas pela fé. Fé em quê? Fé na palavra de Deus. Veja que depois de ficar na terra de Canaã, Abrão mais uma vez ouve as promessas do Senhor. A partir do versículo 14, acompanhe comigo. O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a você. Veja, irmãos, que nós temos aqui uma repetição das promessas de Deus que nós encontramos em Gênesis 12. Em Gênesis 12, nós vemos um Deus soberanamente chamando Abrão e fazendo para ele promessas, estabelecendo com ele uma aliança. E nessa estrutura de aliança, irmãos, Deus toma sobre si mesmo responsabilidades. Afinal de contas, Deus prometeu terra, Deus prometeu povo, Deus prometeu presença, Deus prometeu que Ele iria abençoar todas as nações. Deus está prometendo, Deus está tomando sobre si juramento. E Deus irá cumprir. A primeira promessa que Deus repete a Abraão aqui é a promessa da terra. Ele tirou Abraão de Ur dos Caldeus, do meio da sua idolatria, do meio do seu culto idólatra, onde ele vivia com seus parentes, levou ele para essa terra, para a terra de Canaã, e prometeu que aquela terra seria dos seus descendentes, no capítulo 12. E agora, depois que Ló se separou de Abrão, o Senhor mais uma vez repete essas promessas, mas agora ele acrescenta informações a essa promessa. Deus diz: Abrão, erga os olhos, olhe para todos os lados, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda essa terra que você vê, toda essa terra aqui, será da sua descendência. E é interessante, não é? Como o autor, ele faz questão de inverter as ordens e mostrar um pouco de ironia aqui, não é? Ló, antes de tomar a sua decisão, ele ergue os olhos, olha e vê a terra boa e escolhe. Com Abraão é a sequência invertida. Abraão toma a sua decisão pela fé, esperando em Deus, e depois que ele escolhe, Deus diz: agora, olhe, erga os olhos e veja o que eu vou dar para você. É impressionante perceber como Deus surpreende Abraão. Abraão toma a sua decisão primeiro, e depois Deus diz: erga os olhos, olhe e veja toda essa terra que você está vendo, eu darei para você e a sua descendência para sempre. Deus está mais uma vez se comprometendo com Abraão. E de fato, essa terra a princípio é a terra de Canaã. Israel vai habitar lá, os descendentes de Abraão vão habitar lá. Porém, como nós vamos ver mais adiante, essa promessa claramente se cumpre não nesse mundo, mas numa pátria celestial,
numa Israel, numa Jerusalém celestial, como nos diz a carta aos Hebreus. Abraão creu e a sua promessa lhe garantiu uma terra eterna, uma pátria eterna, uma Jerusalém eterna. Veja que no versículo 17, então, o Senhor manda Abraão levantar e percorrer a terra. E para nós essa caminhada parece um pouco estranha, não é? Como nós vimos, Abraão ainda não era dono daquela terra de fato. Viviam cananeus e ferezeus naquela terra. Mas Deus disse, olha, eu quero que você se levante e que você arrodeie toda a terra. Mas essa caminhada, que para nós não tem muito sentido, é um símbolo claro de que Abraão está tomando por direito aquela terra. Na antiguidade, nos dias de Abraão, quando alguém queria tomar posse de uma terra, ela percorria aquela terra, estabelecendo ali marcos que claramente identificavam aquela terra como a terra dele. Por exemplo, grandes reis faziam isso. Quando eles iriam tomar uma terra, eles arrodeavam os limites da terra para dizer que aquela terra era dele. Não é por acaso, por exemplo, que o povo de Israel rodeia Jericó com os sacerdotes cantando ao Senhor. Porque ao fazerem isso ao redor de Jericó, o que eles estão proclamando? Aquela terra é do Senhor. É isso que Deus está mandando Abraão fazer. Abraão, percorre a terra. Cananeus vivem aqui, ferezeus vivem aqui, você ainda não vive aqui, essa terra ainda não é sua de fato, mas pela fé eu quero que você percorra essa terra. E quando você percorrer essa terra, você está mostrando claramente que essa terra é sua. Ela não está nas suas mãos ainda, mas ela é sua. E junto com essa promessa da terra, Deus promete uma grande descendência a Abraão. Essa promessa também já foi feita no capítulo 12. Ele diz, farei de você uma grande nação, mas agora Deus também acrescenta informações da sua promessa. Deus diz, Abraão, olhe para a areia. Alguém pode contar a areia da terra? Alguém pode contar a poeira da terra, o pó da terra? E eu digo a você que, assim como é impossível contar o pó da terra, será impossível contar a sua descendência. Se alguém puder contar o pó da terra, esse vai poder contar a sua descendência. Claramente, a promessa de Deus está falando, sim, dos descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, o povo de Israel, sim. Mas não é tão difícil contar os judeus assim, não é? Certamente Deus está prometendo que Deus vai dar a Abraão um povo que pertence a todas as famílias da terra. Afinal de contas, essa é a promessa dele. E esse povo, sim, é uma multidão que é impossível de ser contada. Afinal de contas, João, no Apocalipse, diz que olhou e viu no céu uma multidão de todas as regiões da terra. Uma multidão que era enorme, como o pó da terra. Que era impossível de ser contada como o pó da terra. Veja, Abraão está ouvindo as promessas de Deus e por antecipação está conhecendo aquilo que nós vamos ter na glória. Ele está ouvindo sobre uma terra celeste, está ouvindo sobre uma descendência impossível de ser contada. Uma descendência que certamente vem de todas as nações da terra. Abraão, então, depois de ouvir essas promessas, ele segue seu caminho, arma sua tenda junto a Hebrom, e mais uma vez ele edifica o altar. Versículo 18 nos diz, e Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão ali junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. E mais uma vez Abraão responde de maneira adequada às promessas de Deus e ele adora ao Senhor. Como nos diz o pastor Ken Hughes, ele diz, ao olhar para o norte, sul, leste e oeste, Abraão absorveu tudo em seu coração. Quer olhasse para as estrelas ou para a poeira, tinha certeza de que seria pai de uma grande nação. Sua viagem pela terra foi uma viagem de vitória e ele adorou o Senhor. Depois de arrodear a terra, depois de ver que toda aquela terra era sua por direito, Abraão adora ao Senhor. Através dos olhos da fé, Abraão contemplou as promessas de Deus, esperou pelas promessas de Deus e louvou a Deus pelas suas promessas. Quando ele escolheu ser guiado pela fé, irmãos, Abraão recebeu promessas que só poderiam ser tomadas pela fé. Promessas que conduziam ele ao louvor e à adoração. A verdade é que quando nós olhamos com os olhos da fé na palavra de Deus, nós podemos ver que
nós podemos ver como as promessas de Deus são muito mais valiosas do que qualquer coisa que os nossos olhos físicos possam enxergar. Abraão perdeu aquela terra de Ló. Abraão perdeu a terra bem regada. Abraão perdeu a terra que parecia um jardim do Egito. Abraão perdeu a boa terra que Ló havia escolhido. Mas ele ganhou algo muito mais valioso do que toda aquela terra. Quando nós escolhemos, irmãos, quando nós escolhemos com os olhos da fé na palavra de Deus, quando nós confiamos nas promessas do Senhor, quando nós nos agarramos à esperança de salvação em Cristo Jesus e trocamos essa esperança por tudo aquilo que nós podemos conquistar nesse mundo, nós nos damos conta que isso que nós ganhamos é muito mais valioso do que qualquer coisa que os nossos olhos podem ver nesse mundo. Paulo vai nos dizer que ele corria para um prêmio que foi dado pelo próprio Deus. Um prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Um prêmio que não poderia ser corrompido, corroído, destruído pelas traças, pelos ladrões desse mundo. E será que nós seguimos rumo a esse prêmio, em busca dessas promessas? Ou será que as nossas preocupações podem ser resumidas em escolher a melhor terra nesse mundo? Será que as nossas preocupações, as nossas ansiedades são voltadas a escolher a melhor terra, o melhor trabalho, a melhor carreira, construir a melhor família aqui nesse mundo? Ou será que os nossos olhos estão voltados para algo muito mais valioso do que todas essas coisas? Não há nada nesse mundo, irmãos, que os nossos olhos possam ver que se compare com as promessas da redenção que nós temos pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós recebemos a promessa de uma pátria celestial. Em Cristo Jesus nós fazemos parte de um grande povo, de todas as nações da terra, nós fazemos parte da igreja. Nada que nós podemos contemplar nesse mundo se compara a essas grandes promessas, esse grande valor. Por isso, certamente, nós devemos tomar decisões nesse mundo. Elas são urgentes, elas são necessárias, mas dentre todas essas decisões, a decisão que de fato guia as nossas vidas é: nós vamos viver por fé ou nós vamos viver por vista? Todas as decisões que nós tomamos nesse mundo, todas aquelas decisões mais difíceis nesse mundo, podem ser resumidas por essa pergunta: nós vamos viver pela fé nas promessas de Deus, na sua palavra, ou nós vamos viver por aquilo que nós podemos ver? Não há meio caminho, só há um único caminho: é viver pela fé nas promessas de Cristo, nas promessas de Deus que nos garantiu o Senhor Jesus Cristo. Por isso, talvez você tenha dificuldades para escolher a foto para postar, talvez você tenha dificuldade para escolher a roupa para ir numa ocasião especial, talvez você seja daqueles que passa meia hora olhando o cardápio do restaurante antes de escolher alguma coisa. Mas quando as decisões difíceis de fato chegarem, quando as decisões de fato que vão mudar a sua vida chegarem, você deve pensar: eu vou ser guiado pela fé em Deus, ou eu vou ser guiado por aquilo que meus olhos podem ver e enxergar? Eu vou ser guiado pela certeza de que existe um Deus que em Cristo Jesus me guia e me dá salvação e eterna redenção, ou eu vou ser guiado pela minha capacidade de sozinho tomar as melhores decisões para mim e para minha família? Nós somos chamados nessa manhã a viver por fé e não viver pelo que nossos olhos podem ver. Aprenda que as nossas escolhas devem ser guiadas pela fé na palavra de Deus e não pelo que vemos. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia nas suas palavras, creia na sua promessa e viva por elas e não pelo que os seus olhos podem ver. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós oramos ao Senhor agradecidos, porque o Senhor se revela a nós com promessas de salvação e redenção em Cristo. Nos dá fé, Senhor Deus, para crermos nesse Salvador, para nos apoiarmos nesse Salvador, para termos o mesmo sentimento que houve nesse Salvador, para nos dedicarmos inteiramente ao Senhor e vivermos somente pela fé. Que nós não sejamos guiados por vista, mas sejamos guiados pela fé nas promessas de redenção em Cristo. Que o Senhor nos ajude a tomar decisões difíceis nessa vida. Que o Senhor nos conceda sabedoria, graça. Que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, o sentimento de não preferir o nosso bem em primeiro lugar, mas preferir o benefício dos nossos próximos em primeiro lugar.
e que o Senhor nos dê especialmente a fé para reconhecer que, por mais que as decisões aos nossos olhos visíveis não pareçam as melhores, o Senhor é conosco. E mesmo que a nossa terra não seja a melhor terra, o Senhor está conosco. Assim como o Senhor esteve com Abraão todos os dias da sua vida. Que a fé em Cristo possa nos guiar. É assim que nós te oramos, no nome dele. Amém.